Ainda falando sobre Brasília, depois de ter suspendido o bloqueio das contas do Rio de Janeiro, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se reuniu também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nosso colega Yuri Ascar tem mais detalhes sobre esse encontro. Yuri? Clébio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve reunido com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no STF mesmo, para, digamos assim, evitar algum mal-entendido sobre as ações tomadas pelo governo, principalmente aí na tentativa de recuperar a economia, como o teto de gastos e a reforma da Previdência. Ele conversou rapidamente com os jornalistas na saída do Supremo e disse que no STF estão tramitando muitas ações que envolvem o governo ou são de interesse do Palácio do Planalto. Por isso, teve uma conversa abrangente com a presidente Carmen Lúcia, com a intenção de dar ao Supremo o maior número possível de informações e esclarecimentos para que os ministros possam tomar as decisões sobre cada caso. Clébio. Muito obrigado, Yuri, pelas informações direto de Brasília. Para a gente entender melhor, então, o que esse encontro entre Carmen Lúcia e Henrique Meirelles traz de expectativa, também de desdobramentos, claro que eu vou conversar com o nosso comentarista de economia, Richard Rittenband, que eu vou chamar para perto de mim. Richard, boa noite para você. Boa noite. Feliz ano novo, que não nos vimos ainda. Esse ano me parece que a gente vai ter alguns motivos para comemorar e já você vai dizer para o nosso telespectador se de fato isso é uma realidade ou se é uma estimativa muito otimista. Tá. Mas antes eu queria saber de você, esse encontro entre Carmen Lúcia e Henrique Meirelles, além de inédito e emblemático, deve trazer para a gente algum tipo de esperanças de uma economia um pouco mais equilibrada ou não? Na verdade, esse encontro ele está tentando apaziguar uma série de turbulências, porque você tem uma série de ações dos estados contra a União e contra o Tesouro Nacional que está lá tramitando no Supremo Tribunal Federal. E toda hora pode vir uma liminar. Então, por exemplo, nesse caso mais recente, que teve, o governo federal tinha bloqueado quase 200 milhões do Rio de Janeiro. Exato. E aí o Supremo deu uma liminar suspendendo esse bloqueio, esse bloqueio era uma dívida que o Estado do Rio de Janeiro tinha com o Banco do Brasil, e aí suspende, então fica aquela judicialização da coisa. Tem um outro exemplo também muito bom, você tem a Lei Candir, é uma lei de 1996, que ela estabeleceu o seguinte, os exportadores de produtos primários e semi-elaborados eles estariam isentos do ICMS. Então, os estados deixariam de arrecadar esse tributo. Só para a gente ter uma noção, o Pará, ele deixou desde aquela época mais ou menos de arrecadar 20 bilhões de reais. E aí os estados brigam por uma contrapartida. Falam, já que a gente vai deixar de arrecadar isso, como é que vai fazer com os cofres públicos? E aí, em 2003, tentaram uma emenda constitucional que nunca foi implementada e agora o Supremo deu 12 meses de prazo para a lei ser aprovada e efetivamente os estados serem compensados. Então, só para as pessoas entenderem, parece confuso, mas é confuso. É uma série de ações que estão lá, enquanto o governo federal está tentando enquadrar os estados que gastaram demais, eles estão endividados, eles precisam se reestruturar e eles não querem, eles querem receber o socorro sem uma contrapartida. Então, é aquela velha história. Você tem algum parente lá que você emprestava dinheiro, ele ia se endividando, ia gastando mal o dinheiro, e aí ele te pede socorro. Você dá dinheiro para ele e ele continua com essas práticas erradas. E nunca te paga. E nunca te paga e não quer uma contrapartida. Eu falo, não, a partir de agora eu vou passar a economizar. Então, é bem nessa linha. Então, o Henrique Meirelles, ele se antecipou e ele se encontrou com a presidente do Supremo Tribunal Federal justamente para dar todas as informações e falar, vamos acabar com essa briga de liminar aqui, vamos dar mais transparência nesse processo e resolver. Então, estou te municiando com todas as informações, essas são as ações que estão circulando, vamos tentar resolver isso o quê? De uma vez por todas. Muito bem. Bom, entendido esse encontro emblemático aí, a gente parte agora para a nossa economia, porque saiu no início da semana, então nós mostramos inclusive para você as expectativas do mercado financeiro. Foi justamente na segunda-feira, quando a gente trouxe aqui para a nossa economia brasileira, o resultado do Boletim Focus. Por meio dos números desse boletim do Banco Central, você entendeu como é que fica a nossa economia em 2017 e agora o Richard vai explicar para a gente. Vamos para a tela, Richard, então, que aí fica mais didático. Vamos começar então com a inflação, IPCA. 2015 foi aquela desgraça, 10,62, né? 2016... Assim, eu acho que o primeiro ponto importante, né, para as pessoas que estão assistindo, o que é esse Boletim Focus, né? Da onde saem esses números? Cai de paraquedas, joga búzio, sei lá, faz alguma coisa. Como é que funciona?
toda a semana o Banco Central consulta mais de 200 bancos, consulta gestores, analistas, e aí faz uma estimativa do que eles estão projetando para determinado ano para a inflação, para o PIB, para a taxa de câmbio, ou seja, é divulgado toda segunda-feira, 8h30 da manhã, então muda toda semana. Então, se você acompanhar as expectativas, ao longo da semana, esses números eles vão mudando. Então, às vezes a gente divulga determinada expectativa, as pessoas acham que é isso que vai acontecer naquele ano, não necessariamente. Não necessariamente, são projeções. Eles vão mudando. Só para as pessoas terem uma ideia, né? O Boletim Focus do começo do ano, ele projetava uma inflação para esse ano que passou 2016 muito maior que 6,38. É que eles foram calibrando. Você lembra qual foi a primeira projeção? Eles davam o quê? Uma média de 8? Eu tenho um exemplo excelente. Em março de 2016, um ex-diretor do Banco Central deu uma entrevista falando que a inflação em 2016 seria de 2 dígitos. De 2 dígitos. É isso que ele estava no Banco Central, ele municiado, teoricamente, das melhores informações, essa era a expectativa dele. E você vê que não, a expectativa, como a gente também adiantou ao longo de todo o ano, explicando que a inflação estava desacelerando, era menor. Você vê para 2017, que é a inflação desse ano, que a expectativa é de 4,87, até pouco tempo atrás era acima de 5,5, 6. As expectativas foram convergindo, mas assim, o que as pessoas têm que levar em conta? Não é necessariamente o que vai acontecer na economia, porque você não tem como prever com exatidão essas variáveis mudam, porque a economia ela é feita de relações interdependentes, então é todo mundo, né? É o país inteiro ali todo dia comprando. Depende de questões políticas, então, muita coisa. Não tem como você colocar como se fosse uma ciência exata. Agora, Richard, aqui chama a atenção o seguinte, nossa meta é de 4,5. Teto 2 para cima ou... no caso de 2017 e 2018, agora é 1,5 para cima, 1,5 para cima e ou 1,5 para baixo. Reduzir um pouquinho. Isso. De qualquer forma, se for isso, nós vamos estar dentro, então, do teto. Para a gente ter uma ideia, essa é a expectativa do mercado. A do Banco Central... ele já projeta a inflação para 2017 abaixo da meta. Abaixo da meta? A 4,4. Que interessante. Então, você vê, o modelo do Banco Central, ele tem alguma diferença no momento em relação a esse do mercado. E o mais importante, isso aqui são palpites que essas pessoas estão dando. Exato. Elas não estão apostando dinheiro, que, por exemplo, se eles acertarem, eles ganham, se eles errarem, eles vão perder. Que é diferente de você olhar determinados indicadores do mercado financeiro, que aí sim está envolvendo aposta. Né? Se o cara ele errar, ele vai perder feio. Se ele acertar, aí ele vai ganhar. Então, da inflação que a gente pode ver, então, ela caminha para a meta de inflação e para 2018 está muito abaixo da meta de inflação. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela, porque tem uns números também muito interessantes nela e a gente vai dar uma corridinha. Bom, taxa de juros, 2016, 13,75 e agora 10,25. Também bastante otimista, né? Eu diria que está até um pouco conservadora, porque já tem alguns economistas trabalhando com a Selic abaixo de 10% para esse ano, porque o Banco Central vai ter que ser muito agressivo para reativar a nossa economia. Muito bem, vamos para a próxima tela. Essa próxima a gente vai ter então aqui o PIB e aqui é que eu gostei. Mas tem muita gente sendo crítica, eu quero saber a tua opinião. Você acha que dá para crescer mais de 0,5%? Como disse, é difícil prever, mas o lado das surpresas positivas agora eu colocaria assim muito maior. Assim. Eu acho que as pessoas podem surpreender. Outro dado interessante é que em setembro de 2016, não faz muito tempo, o próprio governo achava que a economia ia crescer 1,5% em 2017. Aí ele mudou para 1%. Então o governo acha 1%. O Banco Central acha 1 e a expectativa do mercado, que vai mudar ao longo do ano, toda semana, por enquanto, já entrar no azul 0,5%. Agora, diante do que nós tivemos em 2016, isso daqui é o paraíso. E 2015 que foi pior ainda. Duas quedas superiores a 3%. Exatamente. É uma das maiores recessões dos últimos 110 anos da economia brasileira, então é muito forte mesmo. E a gente está tendo essa retomada mais gradual. O que interessa é saber como chegaremos no final de 2017. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Vamos para a próxima tela? A gente tem mais uma aí? Se eu não me engano, essa próxima ou essa foi a última? Ah, sim, tem a taxa de câmbio. Eu gosto da sua visão sobre a taxa de câmbio, porque você sempre é muito assertivo. Eu lembro que ano passado, nessa mesma ocasião, férias do Heródoto, nós conversamos sobre isso. E você deu uma estimativa que se cumpriu ao final do ano. Eu achei muito interessante. Tem até uma frase que fala que a taxa de câmbio é a grande maldição dos economistas. Exatamente. Né, que eles ousam. Assim, a expectativa...
3,48. Olha, hoje a taxa caiu até mais, ela se aproximou de 3,23. Ela está no nível muito baixo. Em um momento de mais euforia, pode até chegar a 3. Só que ela começa a ficar muito fora do lugar. O ponto ideal do câmbio é mais ou menos por aqui, entre 3,50 e 3,60. Mas no momento a tendência ainda é do real ir se valorizando. Só que eu acho que o Banco Central poderia aproveitar para zerar aquele estoque de títulos que ele tem, os swaps cambiais, zerar isso de uma vez e tentar segurar o câmbio. Porque lembra que a gente viu que quando o Trump ganhou, o dólar também estava próximo a 3,20, e aí foi para 3,50 e já foi o Deus nos acuda, ficou todo mundo com medo, vai a 4, vai a 5. Então, para não gerar tanto ruído e instabilidade, acho que o Banco Central deveria conduzir um pouquinho melhor essa taxa de câmbio. Tendo em vista que este ano nós temos o primeiro ano de governo, então, de Donald Trump, o primeiro ano efetivo de governo um pouco mais alicerçado de Michel Temer, tudo a depender do que vai acontecer com a crise política, se ela persistir. Dá para a gente imaginar que oscilações como as do ano passado, de chegar a 13,60, podem acontecer ou talvez seja um ano mais brando? Pode acontecer também. Pode acontecer, até porque se a taxa começa a ficar muito longe do ideal, como eu disse, chegar se aproximando a 3, ela fica muito fora do lugar. Qualquer notícia e evento que sair diferente, o mercado já corre para corrigir aquilo rapidamente. Então, às vezes, demora muito tempo, fica longe do ideal e corrige rapidinho. Ou, como diz no mercado, né? Muito que bem. sobe de escada e desce de elevador, né? Ou vice-versa. É sempre uma oscilação muito brusca. Muito grande. Muito bem, é sobre esse possível desespero dos comerciantes, empresários, que a gente volta a conversar aqui com o Richard Rittenban, o nosso comentarista de economia. Ô, Richard, é claro que todo mundo gosta de um feriado. Imagino que até mesmo os empresários e comerciantes. Mas há essa problemática, essa preocupação com qual impacto isso pode causar justamente nos ganhos desse pessoal, tanto empresários quanto comerciantes. Dá para fugir desse impacto de alguma forma? O que você imagina? Se a gente for pensar, né, que somar do varejo mais a indústria, aí passa de 70 bilhões, que daria mais de 1% do produto interno bruto, uma mudança desse tipo seria muito positiva no sentido de ajudar a economia nesse momento, né? Que justamente esse ano 2017 caíram muitos feriados emendados. E um principal argumento que é dado é, além do descanso, você tem o turismo, né? Ganhos de turismo. Isso. Então, eu vou dar alguns dados para as pessoas se situarem nessa questão. Primeiro, informação. Ano passado, né, o ano da Olimpíada, o Brasil recebeu o recorde de turistas. Cerca de 6,6 milhões de pessoas visitaram o Brasil. O número é grande? Tá, vamos comparar com alguns países, então, para começar. Se a gente comparar com a França, ela recebe por ano cerca de 80 milhões de turistas. Estados Unidos, cerca de 80 milhões também. Espanha, cerca de 60 milhões de turistas. E por aí vai. Então, assim, é irrelevante o turismo no Brasil se a gente comparar com os principais pontos turísticos. Só para a gente ter uma ideia, lá em Paris, a Torre Eiffel recebe mais turistas do que todos os turistas que visitaram o Brasil num ano de Olimpíada. Outro argumento... Talvez os 6 milhões da Torre Eiffel sejam em uma semana. Os gastos, quanto que gastaram no Brasil nesse ano que foi recorde? Cerca de 6 bilhões de dólares, que daria mais ou menos aí uns 18, 20 bilhões de reais. Agora compara com essas estimativas aí de mais de 70 bilhões. Então você vê que nessa questão do turismo aí já não seria um argumento que iria se sustentar. E as pessoas perguntaram, mas por que dá prejuízo? Isso também é importante explicar. Quando você tem esses feriados no meio da semana, as empresas que forem continuar operando, por exemplo, tem siderúrgica, que ela não pode parar. Não tem como desligar lá o alto-forno, tem que continuar. Então, você incorre em mais custos trabalhistas, porque não é um dia útil. Outra, empresas que são obrigadas a parar, porque não se justifica aquele custo trabalhista. Então, você tem uma parada da produção. E por que a produção é importante? Porque quando um país rico é um país que produz muito. Quando ele produz muito, ele gera renda. E aí, ele pode consumir. Agora, vamos fazer o contrário. Se você consumir sem ter a renda, você vai precisar do dinheiro de alguém. Então, você vai estar se endividando. Então, uma hora a conta não fecha. Então, por isso que os países ricos são os países produtores e não os países consumidores. Então, quando você tem uma medida simples como essa de equalizar os feriados para eles não serem em demasia, isso já ajuda a economia. Como uma outra medida simples que poucas pessoas falam, Kleber, vou até aproveitar para falar, que é o seguinte, um dos grandes problemas da economia hoje, que a gente não conseguiu aquela retomada tão rápida, é que as empresas não têm nem capital de giro. O que é o capital de giro? É o capital para fazer a empresa girar ao longo do mês, porque você
vende para alguém um produto, por exemplo, e aí você só vai receber dessa pessoa, sei lá, 60, 90 dias depois, só que você tem que pagar seu fornecedor hoje. Você tem que ter o dinheiro para manter o funcionamento. O funcionamento da empresa. Uma coisa que ninguém comenta, assim, os impostos. O pagamento dos impostos é quase à vista, você tem um prazo muito curto, tanto empresas de lucro presumido que tem que pagar todo mês de uma vez só. E uma carga altíssima, né? ICMS e outros, você tem que pagar também quase à vista e você só vai receber daqui 60, 90 dias. Se o governo simplesmente tivesse essa preocupação de deixar as empresas um prazo maior para ela pagar esses impostos, automaticamente elas não precisariam tanto de capital de giro. E o capital de giro no Brasil é caríssimo, taxas de juro altíssimas. Então, só uma medida simples, você já injetaria dinheiro também nas empresas. No caso do feriado, também, você já aumentaria a produção, reduziria os custos trabalhistas, que essas empresas que não podem parar. Então, assim, às vezes a gente se prende muito em medidas macros, taxa de juros, para lá, para cá. Mas as pequenas medidas também são... As medidas chamadas microeconômicas, essas, assim, se bem feitas... São, assim, eficazes, porque elas vão melhorar o ambiente de negócio, tornar o país mais competitivo. Porque imagina um país com tanto feriado, como é que a gente vai competir com os outros países do planeta? Aí quando o crescimento é baixo, como esse de 0,5%, aquém daquilo que os brasileiros gostariam, por quê? Porque existem inúmeras razões e essa é uma delas. Agora, tem aquela máxima do carnaval, travar o país até que ele passe. Nesse ano, diga-se de passagem, se não estou errado, é no final de fevereiro, quase em março. É verdade mesmo essa máxima de que atrasa tudo? A gente vai ter um país parado até que o carnaval aconteça e só em março a retomada, então, eficaz de investimentos, de produção. Como é que você vê isso? Eu vejo que depois de 2 anos de uma forte recessão... Se isso acontecer, vai ser problema. Não, já está... Você vê que... Eu, pelo menos, a minha experiência pessoal, eu estou achando que já diminuiu isso, porque antigamente mal passava o Réveillon, era só, se falava de carnaval, o país só começa. Verdade. Esse ano não, esse ano eu tenho sentido que as pessoas já começaram a arregaçar as mangas e enfrentar tudo mesmo, ninguém aguenta mais, né, o país tão parado. As pessoas... os consumidores querem se livrar das suas dívidas, querem aumentar sua renda, as empresas querem voltar a lucrar, então eu acho que o ambiente de negócio aí, se ele for melhorado, a recuperação ela vai se tornar muito mais rápida justamente por isso. É como se fosse um efeito de uma mola contorcida, né? Se você conseguir soltar ela, a gente vai ter surpresas positivas. O efeito vem mais rápido. Mais rápido. Agora, Rigide, muita gente fala dessa questão de prejuízos com os feriados, mas para alguém deve ser bom. Não estou dizendo para quem viaja, para quem passeia, não. O comerciante local. Vamos pegar aqui uma cidade, Ilhabela, por exemplo, ou Florianópolis, ou Rio de Janeiro. Tem os comerciantes locais que devem faturar bem nessa época. Ainda assim, esse comércio não consegue fazer girar um pouco melhor, ainda que local, pelo menos a economia da região? É uma excelente questão que você colocou, porque mostra que às vezes a gente tem uma visão muito pontual ou de curto prazo. Então, por exemplo, eles podem lucrar em determinados feriados específicos, não é todo ano que tem tantas emendas de feriado, e o resto do ano? Exatamente. Aí que tá, se você quer trabalhar o turismo num país e trabalhar as localidades turísticas, você tem que criar uma programação para o ano inteiro. Não tem só turismo de inverno, turismo de verão. Não, tem uma programação o ano inteiro. Atraia turistas o ano inteiro. Não seja tão sazonal. Se não falar, aí o que acontece? Você pode ter, às vezes, até abuso de preço, por exemplo. A pessoa fala, vou querer ganhar tudo na temporada que eu não ganhei no resto do ano. Aí distorções nos preços. Se você tem um fluxo constante, como esses países que a gente citou aí, França, Estados Unidos, Itália, Espanha. Você vê, o Rio de Janeiro, com a Olimpíada, ele teve a chance. Se a gente for pegar a experiência de Barcelona, a cidade de Barcelona não era tão pop, assim, digamos assim, nos turistas. Depois da Olimpíada de 90... Se transformou num point, né, na Espanha. Se transformou num point e o número de turistas só foi subindo cada vez mais. Já o Rio de Janeiro... Quem sabe, né, a gente consiga atrair, mas você vê que o Estado e o município apresentam uma série de problemas, principalmente de segurança, de finanças públicas. Mas, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é justamente isso. A gente tem que ter um fluxo o ano inteiro. Não temos que pensar só, depender de um feriado que vai cair numa emenda, ou no final de semana, ou do verão. Não, tem que ter uma programação interessante que atrai os turistas o ano inteiro. Gostei do que você disse, porque isso serve não só para os empresários, mas para os prefeitos que acabaram de assumir suas cidades pensarem se é uma instância climática, se é turística, se é balneária, a solução. Se a gente pegar o exemplo de Gramado, por exemplo,
Gramado consegue ter atrações o ano inteiro. Não é só no festival de inverno. Esse é um excelente case de sucesso. Não é interessante? Em dezembro você tem o Natal Luz, que atrai milhares de turistas, e não é uma época que as pessoas vão para buscar frio, embora quase sempre consigam encontrar. Então talvez seja isso, os prefeitos pensarem também como o poder público pode atrair esses investidores para gerar economia local, né? Atrair festivais culturais, que nem tem o Festival de Cinema de Gramado. Exato. Tem que inventar, né? Tem que inovar, né? Justificar esse fluxo. Tem hotéis que acolhem bem, preços bons restaurantes, uma programação, segurança, pontos turísticos. Tem que ser tudo muito bem planejado, né? Essa é a verdade. Você tem que planejar para médio e longo prazo. Então, acho que essa é uma excelente dica que você deu para os prefeitos que assumem agora, para eles tentarem fazer um calendário, preencher o calendário do ano inteiro e não ser só uma economia sazonal, né? Agora, Regina, você falou da questão tributária para os empresários, e eu quero aproveitar a tua presença aqui, porque ontem nós mostramos o impostômetro e falamos quanto o brasileiro pagou de impostos no ano passado. O número é absurdo, se eu não me engano, 3 trilhões, será que foi isso? Ou 2 trilhões? Acho que 2 trilhões. E só nesses primeiros dias, entre segunda e ontem, terça-feira, já 20 bilhões de reais, ou seja, 10 bilhões para cada dia. Reforma tributária é algo que a gente pode imaginar acontecer? Você acha que já passou da hora? Qual a tua visão sobre isso? Porque quando a gente compara em números, o brasileiro se assusta, mas não tem muito noção da dimensão. Quando você coloca o produto e quanto incide em cima dele, como ontem nós mostramos o celular sai pela metade do preço sem impostos. Claro que não dá para atuar sem nenhum tipo de tributo, mas o que a gente tem incidindo nesse aparelho não é coisa demais para o brasileiro pagar? E o pior, né? O nosso sistema tributário, ele tem um problema gravíssimo que faz que os mais pobres paguem proporcionalmente mais impostos. Exatamente. Por quê? Porque o Brasil é o campeão mundial de taxar bens e serviços. Exatamente. Bens e serviços. E está lá na lanterninha dos países que, por exemplo, tributa propriedade, bens. Então, quem tem bens, propriedades, não tem uma incidência tão grande. Já bens e consumos é o campeão mundial de taxar isso. E os mais pobres, o que eles vão consumir? Eles não sobra dinheiro para nada, eles têm acesso só aos bens e serviços. Exato. E não tem como acumular, né, propriedades, etc. Então, você tem essa disparidade, essa distorção que acaba fazendo que os mais pobres, proporcionalmente, paguem muito mais impostos que as classes mais ricas do país. Isso acho que é uma grande injustiça e vai totalmente na contramão. Exato. Se a gente pega o gráfico comparando com os outros países do mundo, é isso. É o Brasil absurdo, é né? absurdo, assim, é uma coisa totalmente fora da curva. Muito bem, Richard. Obrigado por suas análises. Espero você. Você volta quando? Semana que vem agora? Semana que vem com a reunião do Copom. Espero com uma ótima notícia para todos. Vamos esperar essa boa notícia e mais projeções que você faz sempre assertivas. Vamos ver como é que vai estar a situação também do dólar semana que vem. Você vai ver muita variação com a proximidade da posse do Trump. Combinado. Porque eu estou achando que vai ter.